pergunta aqui que eu recebi, se padrasto, geralmente é padrasto, né, gente? Geralmente, vamos botar os pingos no is, geralmente é padrasto. O padrasto pode adotar a sua enteada, né? No caso aqui da nossa ouvinte, eu vou destrinchar mais um pouquinho a pergunta dela. Ela fala assim: tem uma filha de outro relacionamento e desde que ela era bebê, convive com meu atual esposo. O pai biológico abandonou-a afetivamente, tanto que ela chama de pai o meu esposo. Ele pode adotá-la? Olha que barato. Então vamos lá. Para você entender, ouvinte, o pai biológico, né, que está reconhecido na certidão de nascimento, simplesmente abandonou essa criança ou esse adolescente. Ele não está nem aí em relação ao convívio, né, afetivo, até mesmo, às vezes, até ao sustento, né? Ele não está nem aí. E aí, o artigo 41, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz o seguinte, né? Primeira coisa, pode, tá? Tem a possibilidade do padrasto ou a madrasta adotar o filho do seu cônjuge ou companheiro. E aí que está um negócio bacana, ele só vai alterar uma linha parental, né? Você vai entender o que eu estou te dizendo em relação a essa linha parental. Então vamos lá, vamos à lei. O artigo 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com os pais e parentes, salvo impedimentos matrimoniais. Parágrafo 1º. Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantém-se o vínculo de filiação entre o adotado e o cônjuge ou o concubino do adotante e os respectivos parentes. Vamos parar aqui para explicar. O que ocorre? Se ocorre essa adoção unilateral realizada pelo padrasto, né? O que ocorre com aquela linha parental do pai? Se é confirmado essa adoção, sai essa linha parental, né? Se sai essa linha parental e entra do padrasto. Então, a família, os avós paternos deixam de ser avós paternos. Os tios paternos deixam de ser tios paternos, né? Já do lado materno, a linha parental do lado materno continua tudo igual, né? Porque é uma adoção unilateral, tá? Mas tem que ter destituição do poder familiar? Tem que ter destituição do poder familiar. Por quê? O nome do pai e, além disso, o poder familiar dele ainda recai sobre essa criança e adolescente, né? Então, você que tem a intenção de adotar unilateralmente o seu enteado ou a sua enteada, você vai ter que ingressar com uma destituição de poder familiar. E, novamente, repetindo, né, no artigo 1638 do Código Civil, ele diz o seguinte: perderá, por ato judicial, o poder familiar, o pai ou a mãe, que, e aí eu cito o inciso 2, deixar o filho em abandono. Deixar o filho em abandono não é o abandono, um exemplo, somente de rua. Ah, não tô nem aí, ele vai ficar lá na rua, ele faz o que ele bem quer, ele entra a hora que ele quer, uma criança de 10 anos, 9 anos, sabe, em abandono, não estão nem aí. Foi para a escola? Ah, nem sei, quem tem que resolver isso é ele. Mas existe o abandono afetivo, daqui a criança vira e fala: mãe, por que meu pai não vem aqui? Mãe, como é meu pai? Loiro, moreno, negro, japonês, de que forma que ele é? Porque essa criança só tem um nome paterno na certidão de nascimento, jamais presencialmente, né? Esse pai nunca apareceu lá. E aí, muitas das vezes, quem faz o papel de pai é o companheiro ou o esposo daquela mãe. E por a criança, desde o início, conviver e ele dá todo o sustento, todo
a educação, ela começa a ver naquele padrasto a forma de pai, né? A figura representativa de pai, porque ela falou assim, eu tenho um pai, que eu nem sei como que é, lembro dele mais ou menos assim, muito vagamente. Mas então quem é teu pai? Meu padrasto, ele que me leva na escola, ele vai às vezes nas reuniões de pai e mestre, na hora que dá algum problema de saúde, ele sempre está lá no hospital comigo, né? Então eu vejo ele como pai. E esse padrasto começa a ter um carinho afetivo com essa criança, né? E só que se ele não tem essa adoção unilateral, se ele não tem esse reconhecimento como pai, ele fica limitado em alguns direitos e deveres, né? Então, o que precisa fazer? Entrar com essa adoção unilateral. Outra coisa, doutor, só que meu filho é um adolescente, ele tem mais de 12 anos, e aí? Conforme o artigo 45 do Estatuto da Adolescente, parágrafo 2º, ele diz assim: a adoção depende do consentimento dos pais e do representante legal do adotando. Parágrafo 2º. Em se tratando de maior de 12 anos de idade, será também necessário o seu consentimento. Será necessário o seu consentimento. Lembra que eu falei em alguns programas lá atrás, quando eu fiz uma playlist de adoção de criança e adolescente, eu falei, olha, quando você for adotar uma criança, um adolescente de 12 anos, você tem que ter o consentimento dele conforme determina o artigo 45 do ECA. É isso. Tem que ter o consentimento dele. Olha, eu quero ser adotado, sim. O meu pai biológico, nem lembro dele, nem conheço ele. Quem está sempre presente comigo nos meus melhores momentos e nos meus piores momentos é esse cara aqui. Então, eu tenho sim interesse. Necessidade de estágio de convivência. Lembra que a gente também fez uma playlist, fez um vídeo só sobre estágio de convivência? A necessidade, aí que eu digo, seguinte, se já está muito tempo com aquele padrasto, não tem necessidade, sabe? Já ver aquela conexão entre eles. Então, eu entendo que quando há bastante tempo, não há necessidade de estágio de convivência. Ah, mas um pouco tempo, sabe? Chegou agora, mas nossa, parece que foi feito um para o outro. Tá, mas quanto tempo estão juntos? Ah, minha mãe namora ele há 10 anos, mas agora que a gente resolveu morar todo mundo junto, ele prometeu que ia me adotar, eu saio com ele, mas tá, você convive com ele quantas vezes na semana? Quanto tempo no dia? Então, nesse caso, eu entendo que necessita de estágio de convivência, tá? Daí tem outra pergunta que daí eu engatei porque às vezes também é dúvida de muita gente. No caso de ser mãe solo, é aquela criança ou adolescente que somente tem na sua certidão de nascimento o nome da mãe. O pai é desconhecido, tá? Poderá o companheiro reconhecer o seu filho ou filha via cartório de registro civil ou deverá ingressar com uma adoção unilateral? Beleza. Te dá o direito de você ingressar com uma adoção unilateral, sim, né? Mas também você pode chegar no cartório de registro civil e falar assim, olha, eu quero reconhecer essa criança como meu filho. O que eu devo levar? RG e CPF e a mãe da criança e vai se lavrar o registro paterno no seu nome, né, daquela criança. Doutor, é seguro? Mas vamos pensar o seguinte, e se essa criança... Não, vamos voltar, quero usar outro termo, né, que se usava muito nos bancos catedráticos. Doutor, é seguro? Daí o professor virava para você e falava assim, depende. Por que depende, professor? Depende do seguinte, e se essa criança no futuro tem aquele contato com a minha vizinha e a minha vizinha fala assim, psst, 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 vem aqui. Eu sei quem é seu pai. Sei. Sua mãe sempre, sabe aqueles negócios de novela das 9?
Sua mãe sempre escondeu quem é seu pai, mas eu sei quem é. Quem? O velho do Rio? Não é o velho do Rio, não. Né? É outra pessoa, mas o teu pai é o fulano. E aí ela pode ingressar com uma investigação de paternidade. Ingressando com uma investigação de paternidade, pode ser que aquele registro sofra alteração. É sério? Já com a adoção unilateral, é imutável a coisa. Sentença transitada em julgado. Sai um ofício da vara da infância e da juventude. Seja averbada naquela certidão que, a partir desse momento, fulano de tal é o pai do Beltrano de tal. Coloca-se o sobrenome, coloca-se o avô materno, só não se modifica o quê? O dia do nascimento e o local onde ele nasceu, o adotante. O restante pode ser incluído ou modificado. Por isso que eu vejo, isso é minha opinião, que a adoção unilateral é muito mais seguro do que um reconhecimento simplesmente voluntário de chegar lá no... Olha, eu quero reconhecer, põe aí que ele é meu filho.